Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, pois revelastes os mistérios do reino aos pequeninos. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, levaram crianças a Jesus para que impusesse as mãos sobre elas e fizeram uma oração. Os discípulos, porém, as repreendiam. Então Jesus disse: Deixai as crianças e não as proibais de vir a mim, porque delas é o reino dos céus. E depois de impor as mãos sobre elas, Jesus partiu dali. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, paz e bem, hoje o Evangelho nos apresenta a relação de Jesus com as crianças, que nos faz ver dois pontos importantes. O primeiro é o fato das crianças se sentirem atraídas por Jesus, a ponto de provocar um tumulto que os próprios discípulos acharam necessário intervir, para depois serem repreendidos pelo Mestre. Este é um ponto que consideramos interessante, porque se prestarmos atenção, veremos que são pouquíssimas as pessoas que têm esse magnetismo com as crianças. E as características em comum nessas pessoas são a doçura, a simplicidade, o sorriso constante, a paciência, a alegria, a jovialidade, a espontaneidade. Em todos os lugares por onde Jesus passava, multidões vinham ouvi-lo e as crianças vinham espontaneamente para que ele impusesse suas mãos e orasse por elas. E Jesus se deleitava com isso. Nos quadros que tentam retratar essa cena, Jesus sempre está sentado com um olhar sereno, com cada mão sobre a cabeça de uma criança super comportada. E mais, umas 3 crianças esperando pacientemente a sua vez. Se eu fosse pintar um quadro da forma como imagino que aconteceu, seria com dezenas de crianças correndo, pulando, gritando, brincando e fazendo a maior festa em torno de Jesus, que se divertia com elas, enquanto alguns discípulos tentavam em vão controlar a bagunça. Jesus sempre ensinou pelo exemplos e pelas palavras. Se ele dizia que para entrar no reino dos céus deveríamos ser como crianças, então ele próprio se fazia criança.
principalmente quando estava entre crianças. O segundo aspecto que nos faz ver foi um questionamento para tentar entender melhor a psicologia de Jesus. Porque ele deu tanta importância às crianças, a ponto de dizer que o reino de Deus é delas, e para quem se faz como elas. O que Deus via nas crianças para chegar a dizer isso? Já ouvimos muitos dizerem que a criança é espontânea, que pode ficar com raiva, mas no minuto seguinte já faz as pazes e esquece que não vê malícia em nada. Dentre tantas outras características, qual a experiência de Jesus com as crianças? O que Jesus realmente queria transmitir aos discípulos? Quando será que nós, adultos, pais, irmãos, professores, impedimos as crianças de irem até Jesus? Isso acontece de várias maneiras. Começando da nossa casa, nós, os pais, irmãos e padrinhos das crianças, as impedimos de irem até Jesus quando não as levamos à missa, quando não as matriculamos na catequese, quando não lhes damos bons exemplos de cristãos. Ah, já sei o que você está querendo dizer. Eu mandei meu filho para a missa, sim, matriculei minha filha na catequese e até ensinei os dois a rezar antes de dormir. Ótimo! Mas você deu o exemplo indo à missa também? Rezando na presença deles? Os levou para o catecismo? É como diz o velho ditado: palavras sem exemplos são tiros sem balas. Para a criança, um bom exemplo dos pais vale por 1000 palavras. Se seu filho nunca viu você rezando, a fé dele está condenada. Seu filho, sua filha, são seus imitadores. Eles exigem que as vossas palavras sejam seguidas de exemplos. Se você diz para seu filho que ele tem de ser honesto e logo em seguida pega o telefone e fica combinando com o seu amigo como dar um desfalque na empresa ou como fazer uma pirataria, você acha que o seu filho vai escolher ser honesto? E o professor? Quando ele impede as crianças, seus alunos, de irem até Jesus? Quando na sua indiferença a qualquer religião, ele afirma para a classe: Deus? Ah, Deus está na mente das pessoas. Ou por outro lado, quando o mestre nunca semeia uma palavra de fé para seus alunos, ou mesmo quando fala mal da igreja ou dos padres. No evangelho de hoje, a criança serve de exemplo, não pela inocência ou pela perfeição moral. Ela é o símbolo do ser fraco, sem pretensões sociais. É simples, não tem poder nem ambições, principalmente na sociedade do tempo de Jesus. A criança não era valorizada, não tinha nenhuma significação social. A criança é, portanto, o símbolo do pobre marginalizado que está vazio de si mesmo.
pronto para receber o reino de Jesus, o reino de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.